parlerò e griderò. Foi um dos mais graves acidentes da história do Brasil. O avião da TAM, com 96 pessoas a bordo, caiu quando tentava decolar. E voltamos com novas informações sobre o acidente com o avião da TAM em São Paulo. Nos sentimos constrangidos e irmanados com o sofrimento dos familiares. Bom, a Sandra nasceu na Moca, mais precisamente na Rua dos Trilhos. É neta e filha, né, de italianos. Tem 4 irmãos, homens. Eu, a única mulher, a segunda. E crescemos na Moca, enfim, tivemos uma infância perfeita, quer dizer, casa, arte, criança na rua, mãe chamando para jantar. E depois, só depois dos meus 20 e poucos anos, que nós viemos para a Zona Sul. Então, passamos a morar na Zona Sul. A essa altura, eu já tinha que decidir o que eu queria fazer da vida, levou-me fazer direito. E no meio disso tudo, minha mãe é uma pessoa que sempre trabalhou. Minha mãe era uma secretária executiva, minha mãe falava 4 idiomas, ela tinha uma instrução fantástica. E ela acabou sendo aí secretária executiva de grandes empresas, então eu tinha nela um espelho muito, muito interessante. Porque eu achava ela, no seu tempo, naquela época, eu achava minha mãe uma mulher muito à frente do seu tempo. Então nós tínhamos, na minha mãe, mais do que no meu pai, uma referência muito forte de vai à luta, batalha, tem que ir atrás do que você quer e tudo mais. Quando eu me formei em Direito, eu era uma secretária executiva na Johnson. E eu não queria, imagina, eu tinha um baita emprego. Foi quando eu comprei meu primeiro apartamento, meu carro. Eu falei, eu não quero largar, eu gosto de tocar. Então eu me formei em Direito, mas eu não tinha, assim, muita vontade de ir. Aí depois que eu me formei em Direito, teve uma situação muito louca na minha vida, que eu acabei fazendo um cruzeiro sozinha. E eu e o comandante nos apaixonamos e eu larguei o Brasil e fui morar em Lisboa. Fiquei 2 anos em Lisboa, não me adaptei. E ele tinha uma vida muito no mar, então eu ficava muito só. Imagina, eu com uma família imensa. Falei, não vai dar, voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil e aí tinha que arrumar trabalho, né? E aí comecei a procurar trabalho e aí eu fui trabalhar num grande laboratório farmacêutico que tinha uma área de assistente jurídica precisando, tinha essa oportunidade e eu fui. E aí começa uma história de como eu conheci meu marido, né? Porque nesse dia que eu entrei na empresa, no meu primeiro dia, me levaram para conhecer os departamentos, as áreas e tudo mais. E aí, ele já na área de pesquisa clínica, médico, na área de pesquisa clínica, na área de cardiologia. Eu entro na sala dele e me apresentam, né? Este é o doutor Abu e tal, prazer, pronto. Foi o que bastou. Em 6 meses, nós estávamos casados. E ele nascido aqui, filho de árabes, com 2 irmãs mais velhas. Ele era o caçula e o que ainda não havia se casado, né? Uma questão cultural muito forte, eu tive muitos problemas, porque as 2 irmãs casadas com árabes, comerciantes aqui da área de São Paulo e tal, mas com forte sotaque árabe e tudo mais. Então, para eu entrar nessa família foi complicado. Primeiro, do histórico que eu já trazia, né? Segundo, que chegou aquela italiana, né? Dona do nariz, e elas tudo donas de casa. Tá aquela questão toda cultural, tem aquelas rainhas, né? Levar em consideração.
uma série de questões. Eu não conheci meu sogro, ele já havia falecido, mas a mãe dele era ali o braço forte da coisa toda, né? E para ela me aceitar não foi fácil. Inclusive, naquela época, eu levo ele para morar comigo e meus pais, quando souberam que ele estava morando comigo, a gente tinha programado de casar em março do ano seguinte. Quando meus pais descobrirem, a minha mãe vai falar assim, olha, essa situação não vai continuar assim. Ou ele volta para casa dos pais dele, ou vocês vão ter que dar um jeito de apressar esse casamento. Aí falei para ele, né? Falei, olha, agora tá acontecendo isso. Minha mãe não tá falando comigo, virou a cara comigo. Minha mãe tá de pau, né? Conclusão, chegamos na igreja, a igreja falou, a gente tem dia 17 de dezembro, meio-dia. Era um sábado, uma semana antes do Natal, era a data que tinha. Aí chegamos em Capranto, marcamos lá, aliviou. José e Janina feliz da vida, que tinha minha mãe pulando. Mas quando 4 meses eu falei, mas não queria que eu... Vamos correr. E aí, a gente não dava para organizar, até financeiramente. Tinha que ter mais tempo para fazer uma festa maior. Lotou a Ortodoxa. A gente tinha seguramente mais de 400 pessoas naquela igreja. Combinado assim de tão querido que ele era. Bom, vamos ter filho? Vamos ter filho. As irmãs dele, os meus irmãos, todo mundo já parindo, tendo filhos, né? E este filho não chegava, né? Não vinha. E foi uma coisa muito interessante, porque ele era um médico formado pela Paulista de Medicina na área de urologia. E esse filho não vinha, e eu vou no médico. O cara faz um monte de... Mas era o meu gineco de 500 anos, e ele disse assim, Sandra, você não tem nada, chama ele aqui. Tá bom, marcamos um dia, fomos os dois. Aí ele olhou na cara do Abu e falou, você vai sair daqui agora e vai fazer um teste pra gente ver se você tem alguma dificuldade e tal. No primeiro exame, já deu aqui. E ele tomou um baque, porque ele é um médico urologista que nunca se propõe. Por quê? Porque, eu posso, imagina. O que tinha para fazer, ele fez. E nada revertia. Logo que a gente soube, foi muito complicado. Ele entrou num processo depressivo. Porque para um homem, ainda mais você imagina esse tempo atrás, para um homem, e ainda mais com todas essas questões culturais e tudo mais, para este homem trabalhar essa sentença, né, é muito difícil. Então ele entrou num processo bastante complicado, ainda mais de ver as irmãs com os filhos. Por que eu não? As minhas irmãs tiveram, cada uma teve 3. Por que comigo, né? Então veio toda aquela reflexão que eu falei, não, peraí, que aí eu preciso pensar muito seriamente. Porque aí você trabalha também por outro lado, né? Você fala assim, bom, mas e aí? Aí chega um filho que não é meu, como é que eu trabalho isso? Será que eu vou ter o mesmo amor que eu teria, né? Se eu estou parindo esse filho? Então isso precisou ser muito trabalhado. E então, quando eu decidi que eu não sairia do casamento, não abriria a mão, né, da nossa história e tal, aí para ele já foi uma etapa de alívio, né? E aí fomos em frente. E aí começamos a viajar para alguns estados, principalmente sul, e fomos, né, nos cadastrando nas áreas de assistência social, porque eles disseram, né, você deixa nos cadastros as fotos do casal, que eles procuram bebês que tragam algum tipo de semelhança de fisionomia, de dizer, nossa, é tua cara. Não necessariamente, mas que traga características. Só que foi muito louco, porque nós voltamos e quando deu nem 2 meses que a gente tinha retornado, chegou o Samir. Ambas as famílias comemorando como se tivesse, né? Nossa, mas já, filhos, já viram gravidez tão rápida? 2 meses de gravidez, chegou o neném, né?
E aí foi, e depois a Rafaela veio 3 anos depois, também de Joinville, e a Rafa, a cara do pai. Você mira minha cara, a Rafa, a cara do pai. Tanto que o Abu chamava a Rafa de meu quibinga, porque era uma turquinha, né, a cara dele. E ele viajava muito, sempre conhecia o mundo. E era uma pessoa que realmente era muito única mesmo, na área dele da especialidade dele, que era cardiologia, tudo que ele conhecia, era alguém assim, bastante especial. Até outro dia mesmo me perguntaram, como é que é? Ele era um cara calmo em casa, com os filhos, gente, ele nunca estava em casa. Então, quando ele estava, era o melhor momento dele, de ele procurar ser o mais paizão possível, porque logo em seguida, passava 3, 4, o cara já tinha que ir para algum canto. Então, ele aproveitava muito desse momento com os filhos, mas ele olhava para mim como eu dizia, obrigada, tá? Porque eu deixava tudo pronto para ele curtir muito, para ele estar aproveitando esses filhos até, porque ele já ia viajar de novo, né? Dia 31 de outubro, ele me avisa, as coisas eram assim. Olha, amanhã eu vou dar uma palestra num congresso no Rio de Janeiro. Congresso de cardiologia. Eu falei, Aí ele falou assim, não, mas eu volto amanhã. Quer dizer, era um dia de trabalho. Aí eu, a que horas e tal? Então, pronto, tem que levar o Samir no dentista. O Samir estava usando o aparelho, vai ver se tá tudo ok. Eu te deixo no aeroporto e vou. A gente estava ali na Saúde, até a Congonhas. Quando eu chego ali no aeroporto, naquela época, em Congonhas, você ainda podia dar uma parada ali, entrar, ver avião subir e descer, aquela coisa toda. E o Abu, ele tinha um ritmo já tão comum, que ele chegava quase na hora, ele entrava, tá bom, se despediu de mim, um selinho, né, e entrou. E eu tô com o Samir, mãe, vamos esperar um pouquinho, tinha deixado o carro no lugar que podia esperar. Falei, filho, ok, mas nós temos o Cassiano, e quero dentista. Eu falei, não vamos agilizar isso aqui, porque a gente tem que... tá bom, mãe, tá ok. Então, esperamos um pouquinho. Foi a conta também do Abel desenvolver lá e embarcar. Quando nós entramos no carro e começamos, eu peguei a Roberta, né? E eu tô indo sentido paraíso. Eu tô parada no farol e aí eu escuto um barulho que você percebe que vinha de longe, mas é um barulho que chama atenção. Quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo uma bola de fogo, assim, algo, né, aqui. E aí eu falei, nossa, era um dia quente. Eu falei, deve ter sido um posto de gasolina. Você imaginou algo assim? Chego no dentista, eu acho até que eu tava com o rádio ligado, mas como tinha acabado, não tinha nada ainda ali. E esse dentista, o Cassiano, era um amigo do Abu de Paulista de Medicina. Então, eles eram muito amigos. E aí, quando eu toco, ele sai na porta e fala assim pra mim, oi, tal, tudo bem, não sei o quê. Aí ele falou, Sandra, você viu o que acabou de acontecer? Eu falei assim, não, né? Aí ele falou, acabou de cair um avião em Congonhas. Cara, me remeteu àquela cena, né, que eu tinha visto. Eu falei, ops, que eu vim de lá, aquela cena. Peraí, deixei o... Eu gelei, eu fiquei... Tanto que ele percebeu. Aí ele falou, o que foi? Então eu falei, Cassiano de Deus, pelo amor de Deus. Eu falei, por quê? O que foi? Eu falei, acabei de deixar o Abu lá. Ele gelou. Falou, não, peraí. Pra onde ele ia? Eu falei, o Abu foi pro Rio. Ele falou, fica tranquilo. Esse avião ia pra Brasília. Então eu tive o medo de que ele estivesse nesse voo, o alívio de que ele não estava, e ao mesmo tempo impactada por uma notícia dessa. Isso nesse primeiro momento. Porque aí nós entramos, ele olhou o Samir, aquela coisa toda. Quando o Samir termina, converso mais um pouquinho com ele. Quando ele volta, entrou no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Eu falei, não, peraí, agora eu quero entender essa história melhor. Tinha um trânsito até minha casa que ia levar seguramente uma meia hora, 40 minutos. E eu vou deixando o rádio ligar. E o rádio falando. Quando eu tô próxima de casa,
Eu lembro bem, eu estava um quarteirão, assim. Eu estou com o rádio ligado e eles dizem, correção, a notícia urgente e tal, correção. O avião ia para o Rio e não ia para Brasília. Nesse momento, eu parei o carro um pouquinho. E o Samir já conheceu o caminho, então ele falou, mãe, o que foi? Então eu falei, nada. Vambora, né? Já estava pertinho de casa. Quando eu chego em casa, o Samir desce do carro, eu desesperada para entrar em casa e começar a tentar contato, que eu queria confirmar. Até a esquina ali, que eles falaram, o avião não ia para Brasília, ia para o Rio, eu falei, ponte aérea a cada meia hora, peraí. Nesse meio tempo que eu fui no Cassiano, pelo menos mais 3 foram para o Rio de Janeiro, não é o dele. Né? Você vai negando, você nega absolutamente, nega. Você entra no choque tamanho que você fica, você vai em negação. E aí, eu começo a tentar falar Natan, eu não conseguia. Eu tento falar no escritório do Abon, não conseguia. Quando ele viajava, ele deixava para mim onde ele está. E ele deixou o contato do local onde estava tendo o congresso. E eu liguei lá e atendeu um pessoal e eu pedi para falar com o coordenador do evento. Chamaram e ele veio. Aí ele falou para mim, ele falou, olha, nós enviamos um motorista para buscá-lo no aeroporto, mas o avião não chega. Quando você tem fato, aí você fala, peraí, não dá para negar mais. Né? Como é que eu trabalho essa informação agora? Aí eu desliguei o telefone, meus filhos ali comigo, um de 7, um de 4, eu querendo o rally. Eu entrei realmente assim, né? Porque como é que eu vou processar isso? Peraí, que informação é essa, né? Aquela TV ligada, mostrando aquele lugar, aquela coisa. Oi, mãe. Minha mãe entendeu. Minha mãe. Oi, filha. Tudo bem? Tudo. Aí ela virou e falou assim, nossa, você viu o que aconteceu? Eu falei, do avião, mãe? Ela pegou e falou, ei, você viu? Acabou de pegar um avião, não sei o que. Eu falei, cara, não me pergunte o que eu vi. Eu falei, esse é o genro de Salvador. Na hora que eu falei isso, ficou mudo o telefone. Eu falei, matei minha mãe. Porque minha mãe era apaixonada pelo genro. Apaixonada pelo amor. E ele por ela. E aí eu falei, minha Nossa Senhora, o que eu fiz com a minha mãe? Quando eu desliguei o telefone, tocou. E aí eu atendi a meu pai. Meu pai, pelo amor de Deus, sua mãe nem tá entendendo o que ela tá gritando aqui, tá? E aí eu escutava, ela chorando, eu escutava ali, né? Aí eu falei, ai pai, ele falou, o que tá acontecendo? Aí eu consegui explicar. Aí meu pai chegou e me abraçou com filho, o que é isso? Eu falei, pai, nem diga, não sei o que. E aí meu filho ficava, mas o que tá acontecendo? Porque foi percebendo que tinha algumas coisas. Meu pai, não, mas vou ter aula. Ele falou, não, falei pra tua mãe que hoje eu quero levar vocês no parque, nós vamos lá pro parque do Ibirapuera, porque eu não queria meus filhos tendo acesso a imagens de forma nenhuma. Assim que meus pais saíram com os dois, né? Coisa foi assim, absurda. Porque eu extravasava, mas eu dizia assim, mas peraí, como é que é isso, né? Como é que é isso a partir de então, né? Porque teve toda a questão da adoção, né? E eu falava assim, caramba, como assim essas crianças já vivenciaram uma experiência? Porque é uma rejeição, né? Eles foram adotados, mas eles já foram rejeitados por alguém, né? Por uma mãe, por um pai. E eu dizia assim, olha que os caras têm uma família, o que te acham? Não é possível. E é isso que você vai tentando. Eu acho que eu ficava mais nesta linha do que pensando na minha dor. Aí deu 2 horas do acidente, uma coisa assim, com aquelas cenas horrorosas ali ao vivo, começam a passar. Que isso foi uma das coisas do nosso trabalho, que graças a Deus, isso se tornou uma das questões da legislação, que você não pode, de forma nenhuma, passar
porque não deu 2 horas do acidente, os nomes ao vivo ali, quer dizer, atrás daquela cena, o tempo todo ao vivo, e os nomes de todas as vítimas passando em câmera lenta. Assim. A hora que apareceu o nome dele, começou. Telefone, assim, eu desligava, já estava tocando, eu desligava, aí meus pais contaram, meus irmãos vieram tudo para casa, e aí uma das minhas cunhadas falou, não, sentar aqui, pode deixar, eu sento aqui, e ela ficava atendendo, ela punha no ganho, e aí ela foi anotando num caderno todo mundo que estava ligando. Nós tivemos em 2 dias 350 ligações. Eu acho que tem uma hora, acho que deve ter tido uns 40, 50. Chega a diretoria da Boehringer em casa. Então entrou o presidente da Boehringer para o Brasil, porque o CEO na Alemanha, né? Então havia o presidente da Boehringer para o Brasil. Chega mais alguns diretores, e eu lembro bem que veio diretor de RH na minha casa. Entrou lá, olhou para mim, este é médico, esta é psicólogo. Até o teu marido ser identificado, eles não vão sair. Não se preocupe com absolutamente nada. Nós vamos ficar no e-mail plantão. Não precisa ir lá, vai ter gente da Boehringer o tempo inteiro. Eles vão se revezar, mas vai ter alguém lá até, gente. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Gente, eu não sei de nada. Chegava comida para mim, chegava tudo, você imaginar. Eu não mexi uma única parte. Foi realmente algo assim impactante, o cuidado, o zelo, enfim, que eles tiveram. O que a Boehringer fez, na verdade, era papel da empresa aérea. E ele era um passageiro, fechou aquela porta lá, a vida do meu marido estava sob responsabilidade da empresa aérea. Tudo que a Boehringer fez era papel da empresa aérea. E a empresa do meu marido fez e a empresa aérea não fez. Eu lembro bem que uma das madrugadas, eles ligaram lá e falaram assim, Sandra, que dia foi o casamento de vocês? E eu lembro bem quem é essa outra Sandra, interessantíssima. Eu falei, meu casamento foi 19 de dezembro. Aí eles falaram, então não é. Olha como estava a coisa. Porque como o avião caiu e explodiu, eles foram carbonizados. E aí, num dos corpos, tinha uma aliança. E aí, que tiraram a aliança, estava o nome Sandra, mas a data do casamento não era minha. Quer dizer, estavam identificando, provavelmente, meu marido, uma pessoa que talvez fisicamente não tivesse nenhuma característica do adulto. Mas é que naquela hora, carbonizados, mutilados. Que o avião virou. Quando você lê os atestados de óbitos, foi crânioencefálico na sua maioria. Porque o avião virou, né? E explodiu. Então, no carbonizado, você imagina aquele avião se despedaçando inteiro, ele foi decepando, ele foi mutilando, né? Então você tinha, além da carbonização, você tinha pessoas mutiladas. O IML, naquela época, não estava preparado para algo dessa proporção. Então, quando eu entrei, eu fiquei muito impactada, porque aquilo era um cenário de guerra. E uma das coisas que mais me impactou foi aquele caminhão frigorífico na porta do IML. Porque justamente pelo IML não ter condições de, naquela época, eles tinham um caminhão frigorífico com os corpos na porta. E sempre ficava aquela coisa, será que ele tá aí dentro desse caminhão? Porque aí você vai associando, você fala, não, peraí, é o amor, cara, né? O cara vai estar dentro do caminhão frigorífico, não, peraí, né? Então, são coisas que você fala, não, peraí, associa essa informação e trabalhe na sua cabeça, porque pode ser que um deles seja ele. Você fala assim, mas como assim? Ontem ele tava comigo em casa, e eu tava deixando ele... Pera, o cara tá dentro de um saco, dentro de um caminhão frigorífico, em 24 horas. Quando meus filhos chegaram,
eles viram aquele monte de gente, sala, todo mundo ali da cozinha, fazendo café, aquele monte de gente. Eles entraram. Mãe, tem festa? Você não falou que ia ter festa em casa, né? A Rafa com 4 anos, né? Mas o Samir, tem festa, mãe. Que festa, né? Porque mas tá estranho, tá todo mundo chorando. Porque eles percebiam as pessoas mal pra caramba. Falei, filho, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Eles viram que eu também tava mal. E ele ficava, o que aconteceu, mãe? O que aconteceu, mãe? Eu falei, vamos lá, a gente foi conversar. Levei eles pro meu quarto. Aí eu contei. Falei, olha, aconteceu o seguinte, o papai foi viajar pro Rio. Lembra, filho, que nós fomos levar ele no aeroporto hoje, mulher? Lembra? Aí, sabe, aconteceu um acidente com o avião. E aí eles associaram com aquele monte de gente em casa, todo mundo com aquela cara, a gente chorando. E aí a Laura é minha neta, a Rafa vira e fala assim, tá, mãe, sei, e o papai? Aí ela, pequenininha, né? Aí o Samir na hora já vira. Aí ela liga um pouco de tensão a Rafa. Porque ela vê que o Samir reagiu de um jeito... Ela ainda não entendia bem, mas ela viu o jeito do Samir. Por que tá acontecendo, mãe? O que tá acontecendo? Aí eu falei, então, aconteceu um acidente com o avião que o papai tava e o papai morreu. Quando eu falei isso, óbvio que eu, imagina, desabei absurdamente. Junto com eles, né? E ele, nossa, entrou e foi muito louco isso. Porque os dois estavam em cima da cama comigo. E o Samir pula, ele sai da cama. E aí ele me pega assim, fez. Mas ele urrava. Ele não falou de uma forma, ele urrava. Sai, com muita raiva. Aí ele dizia assim, sai daqui, vai embora daqui. Você vai na rua agora. Você vai achar um homem igual meu pai. Gente, aquilo, hoje a gente lembra. E eu comento com ele. Eu falo, você lembra disso? Eu falo, mãe, não lembro. Ele, nossa, você me expulsou de casa. Você queria que eu fosse pra rua, achar um homem igual seu pai e trazer pra casa. Porque eu esperava realmente que ele podia ter um choque, né? Meu pai, como assim meu pai morreu e tal. Mas não. Você teve uma reação que não deixa de ser uma negação, né? Mas, ao mesmo tempo, raiva da notícia que eu estava te dando, né? Você estava indignado com a notícia que eu estava te dando. E mais ainda, você já tinha consciência da perda, porque ela não tinha volta. Você queria que eu trouxesse alguém igual, mas não era ele, né? Porque você já sabia que não teria volta. A tua irmã pulava da cama, ia para a sala. Era muito interessante isso, porque ela desceu da cama, corria lá, aquela sala cheia de gente, ela ia lá. A minha mãe tá lá no quarto dizendo que meu pai morreu. Quer dizer, ela não sabia direito o que é a morte ali, né? Mas ela tá lá chorando com o Samir, e ela tá dizendo que meu pai morreu. E ela voltava. Mas foi essa forma que meu filho reagiu. Mas óbvio que na hora que ele acordou, ele queria ir lá. Aí veio essa cena de ele ver todos os sacos lá. Aí aqueles sacos pretos na rua. E aí no dia seguinte vem meu filho, né? Qual desses sacos é meu pai? E aí a coisa toda foi um processo bastante complicado. Nós tivemos lá 99 vítimas fatais. Você tinha 96 passageiros e 3 foram no teste. Foram 99 vítimas ao todo. Eram 80, ficamos em 80 viúvas, né? E tínhamos 4 grávidas, né? 2 era o primeiro filho. E o marido embarcou e nem conheceram os filhos, né? Quando deu lá pelo 3º dia, porque aí já estava por exclusão, porque começou a ficar uma situação de... Os que tinham certeza já estavam providenciando seus enterros e velórios e tudo mais. E eles começaram a fazer fotos e pedir para algum familiar estar lá no IML para eles mostrarem as fotos daqueles que ainda não tinham sido reconhecidos. E o Abu era um deles. Você imagina alguém num crânio encefálico
como ficou a cabeça dessa pessoa. Você imagina um homem que tinha barba, que carbonizou. E aí você imagina um homem que teve sua perna e seu braço esquerdo arrancados. É fácil identificar um corpo assim? Lógico que não. E um dia entraram em casa meus irmãos com meus cunhados, os maridos das duas irmãs do Abu. Meus irmãos, o pessoal da Bíblia vieram em casa. Sandra, a gente precisa falar com você. E vieram todos. Negócio assim, por exclusão, tal pessoa só pode sair. Essa pessoa é o Abu. Depois, com o tempo, conhecendo outras famílias, que a gente se aproximou muito e tudo mais, com muitas delas que eu conversava, elas diziam, não tenho certeza que é Naída. Mas naquela altura você vai ficando num processo tão complicado, mas tão complicado emocionalmente, que você não vê a hora que aquilo acabe. E eu falei, só que tem uma coisa. E eu quero que ele seja cremado. Aí eles falaram pra mim, mas você que quer? Eu falei, não. Ele era médico. E ele sempre falava, se um dia me acontecer alguma coisa, eu quero ser cremado. Aí eles disseram, acontece que a circunstância desse acidente não pode queimar. Porque amanhã ou depois pode surgir uma família com uma suspeição de que não era, que não enterrou a pessoa. Pode querer exumar. E a gente não pode ter dúvidas. Então a gente não pode queimar. Quando você tem um processo de uma notícia como essa, a tua vida dá aquela parada, né, assim, por conta do que tá te acontecendo. E uma das coisas que me marcou demais, seja com quem for que eu converse, as pessoas falam exatamente isso que eu senti. A vida continua. As pessoas ficam impactadas, elas desabam junto com você e tal. Seguinte, ela vai levantar e vai trabalhar. Ela pode estar impactada com essa notícia, mas ela tem um ritmo de vida dela que ela vai levar o impacto da notícia para tudo que ela tem de compromisso, para tudo que ela tem de fazer. A minha vida parou. Então, no dia seguinte, logo cedo de manhã, com aquele horror acontecendo, eu nunca esqueço uma cena que eu saí na varanda do meu quarto e dá de frente para a rua. Então, eu estava parando a van, logo cedinho, buscar as crianças para a escola. Eu tinha os faxineiros do prédio fazendo a limpeza. Você tinha as diaristas chegando para trabalhar. A vida continua. Por onde eu começo? Quem que eu procuro? Como é que eu tenho informação? E aí comecei a querer entender. Fiquei sabendo, porque o jornal já dizia. Porque tem um órgão, que é o CENIPA, que é o único que tem todas as credenciais para fazer a investigação de um acidente em todas as questões técnicas. A aeronave, o treinamento de piloto, bem específico nessa questão. E você tem a investigação criminal, que é aquela que vai buscar responsabilidades. Aí você começa a querer buscar informações e todas as dificuldades possíveis e imagináveis. A gente não tinha acesso, não davam informação. E eu falei, gente, então peraí, eu preciso conhecer outras famílias. Será que elas estão passando a mesma dificuldade que eu estou passando? Um dia, eu ligo pro meu cabeleireiro e digo assim, nossa, eu tô acabada, preciso dar um corte nesse cabelo. A hora que eu chego lá e sento, ele falou assim, Sandra, você não sabe. Eu falei, ok, tá. Ele falou, uma das viúvas corta comigo. Eu falei, me dá o nome dela. Que a gente não tinha nem isso. A gente tinha em jornais, imprensa, as vítimas. Né? Alguma notícia que dizia, a esposa de fulano de tal. Eu guardava um nome que eu lia numa notícia, que era esposa. Aí, essa viúva conhecia mais uma. E começamos a criar um grupo. Aí chegou um dia, vamos sentar uma primeira vez, pessoalmente, pra gente. A hora que nós sentamos a primeira vez para conversar, todas estavam tendo as mesmas dificuldades. Nenhuma tinha tido assistência,
nenhuma sabia onde começar a buscar informação, nenhuma tinha resposta. Chegava na delegacia, não posso falar, não podia dar informação. Como não? Meu marido morreu. Como que eu não posso ter informação? Então aí a gente começou a criar um grupo forte, mulheres indignadas, que foram criando uma força absurda, né? Quando nós fizemos essa primeira reunião maior, com mais advogados e tudo mais, esse meu advogado falou, olha, vocês querem uma coisa? Posso dar um conselho? Aqui, vocês só vão conseguir se a gente fundar uma associação. Porque a partir do momento que a gente fundar uma associação de familiares de vítimas, ela existirá de direito, ela poderá fazer ofícios, exigir informações e vai ter que responder. E o Brasil não tem nada ainda desse sentido. Aí foi feito um consenso, as pessoas toparam, combinamos um dia para fundar a associação e ela foi fundada. E a gente entendeu de fundar uma associação brasileira, que já que o Brasil não tinha nenhuma referência nesse sentido, a gente entendeu de fazer algo que abrangesse não só o nosso acidente. Conseguimos ter apoio da imprensa no dia da fundação da associação, a imprensa veio, e aí teve uma cobertura grande, aí começou todo um trabalho de reconhecimento, porque nós já começamos a ser procurados por familiares de acidentes mais antigos, e a gente viu que a coisa tinha uma importância muito grande. Aí começamos a ter aproximação de outras empresas também, aí começamos a pedir apoio para especialistas, mas como tinha repercutido, e as pessoas estavam muito sensibilizadas. Elas estavam vendo que a TAM não estava fazendo nada por nós. Então a imprensa estava sempre ao nosso lado. E outras empresas, eu lembro bem de funcionários da Varig, gente de áreas específicas de Varig, de Transbrasil, se aproximando dizendo que vocês precisarem da gente, ou de alguém que entenda de questões técnicas, e a coisa foi crescendo bastante. O nosso acidente é um exemplo de tudo que não deve ser feito. Aquele avião, especialmente aquele do acidente, tinha sido pintado de azul marinho e dourado, em homenagem ao prêmio que a TAM tinha acabado de ganhar da empresa do ano. Empresa do ano? Tudo ficou largado, abandonado, sem nenhuma assistência. Eu acho que características para você ser considerado como uma empresa do ano envolve muito mais coisa do que vender bilhete aéreo, de vender passagem, e ser uma empresa que tem uma boa recepção para os seus passageiros, uma boa comida, né? É mais do que isso. Tá aí o fato, aconteceu o acidente. Como lidar com ele? Zero. Enterros, missa de semana, missa de mês, o impacto daquilo tudo na vida pessoal das famílias. Cadê a empresa? Cadê a empresa aérea? Né? Onde ela está? Que papel ela tem que prestar? Parou quando ela vendeu a passagem? O avião caiu um aumento? A dificuldade que nós tínhamos era, o Rolim, apesar de todo o seu marketing, ele não sabia lidar com as famílias. E aí ele usou do marketing dele para fazer uma cara de bom moço. Então, quando a gente fundou a associação, a gente tinha certeza que a gente ia ter um tempo aí difícil de embate, porque a gente entendeu que ele não queria conversar com a gente. E ele tentava usar desses argumentos de marketing para fazer uma figura de empresário. Porque começamos a ir para Brasília, nós entendíamos que o Brasil precisava de uma norma de assistência de familiares de vítimas, e começamos a criar todo um projeto e procurar deputados, senadores. Começamos a ir para Brasília, com o apoio também muito da Assembleia de São Paulo. E aí todo esse povo que ia terça, voltava quinta de Brasília e tal, começou a pôr o dedo na cara dele e falar, cara, olha o que você tá fazendo com essas famílias. E ele saía falando coisas assim, essas viúvas querem ficar milionárias em minhas coisas. Olha, eu vou dar 140 mil por cabeça. Ele chamava a gente, as vítimas. Vou dar 140 mil por cabeça, se quiser, muito que bem. Se não é justiça e tal. Por mais que a gente estivesse machucada e indignada por ele não entender a nossa dor,
Nós criávamos força e dizia assim, não, peraí, este é o momento da gente aparecer, da gente se expor, da gente... E a gente juntava força, ia, punha a cara na imprensa, fazia eventos, ia pra rua, fazia os movimentos na avenida, fechava a Rubem Berta para chamar atenção. E chamava, porque as pessoas viam aquele monte de crianças juntas, a gente levava as crianças. Então, a hora que as pessoas viam em plena avenida aquelas mães todas, em faixa, e aí a coisa foi tomando toda essa proporção. Então, a gente deu um ano depois, o NTSB, que é o órgão máximo, né, de aviação no mundo, que é o americano em Washington, né, National Transportation Safety Board, nos convidou para ir lá fazer uma palestra, e foi bem o ano que o Bill Clinton assinava a lei de assistência a familiares de vítimas dos Estados Unidos. É lei. E a gente chega lá com ele assinando a lei. Eu falei, opa, me dá essa lei aqui. Quando viemos para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz, juntei gente, falei, vamos adequar, lógico, a realidade brasileira. Vamos adequar o que é possível, Brasília. Isso em 98, 2001 foi aprovado e o Brasil passou a ter a norma de assistência a familiares de vítimas dentro da ANAN, que é que rege as normas da aviação no Brasil, né? A Abrapava, ela não é uma associação de assistência a familiares de vítimas de acidentes só da aviação comercial. Então, hoje a Abrapava, com 26 anos, já trabalha em mais de 200 acidentes reais, né? Então, a pessoa fala, nossa, mas tudo isso? Sim, a estatística hoje no Brasil, estamos em julho de 2023, é um acidente aéreo a cada 2 dias. O Brasil é imenso, os acidentes acontecem, e você às vezes tem uma notinha, né? Avião agrícola cai na fazenda, estava pulverizando, cai. No dia seguinte, vida que segue. Sai uma nota ali, eu recebo do Brasil inteiro, porque para mim vem, né? Às vezes... Então tem casos até que nem ficam sabendo, mas abre a palavra fica. E às vezes esse familiar precisa da gente e a gente começa a trabalhar junto. Por quê? O que a gente criou? O rumo dessa história toda. Então, com a existência da Abrapava, a gente diz que direitos você tem, como que você começa, onde você tem que ir, quem que você deve procurar. A própria imprensa, quando vai cobrir um acidente, ela mesma avisa as famílias. Ela chega e diz assim, olha, tem uma associação, entendeu? E é interessante, porque aí esse familiar de vítima às vezes me liga e diz assim, olha, a Record esteve aqui e nos indicou vocês para nos orientar. No caso da Air France, foi muito louco tudo isso, porque é um acidente que aconteceu com uma empresa como a Air France, que voa aí mais de 100 países no mundo e não tinha preparo nenhum para lidar com os brasileiros. E eles tinham 32 nacionalidades naquele avião e não sabiam lidar com as famílias. Quer dizer, foi algo assim... E fomos para Paris, ajudamos as famílias francesas a fundar a associação deles. Ficamos lá, tivemos reunião com a Air France. Por outro lado, aqui, no caso do Eduardo Campos, foi um caso que nós convivemos muito com os familiares das vítimas, porque toda a equipe do Eduardo Campos era de Recife. Então ficamos, inclusive estive com a Renata, né, a viúva dele, estive com as famílias, que aquela aeronave foram fragmentos, eu tenho a foto, que eu uso em palestra, tá o avião inteiro e do ar, os fragmentos no chão. Você não tem fragmento maior do que a palma da minha mão. E por outro lado, eu tive muito com as famílias aqui dos prédios que foram afetados em Santos. Então a gente fazia todo um trabalho, foi bem impactante também. Por isso que demorou tanto até para fazerem as cerimônias fúnebres e tudo, porque para juntar alguém ali e ter certeza que era, devem ter enterrado um fragmento, porque era identificado, né? Você tem os casos que nem o 3054, em Tatam de 2007, que eu trabalhei também direto com eles. Você tem 4 vítimas daquele acidente que nunca foram identificadas. Então você tem uma situação, né, que nem de uma das comissárias, que é um caso que eu acompanhei muito de perto. Você tem a Galley atrás, que os comissários deixam os pertences. O avião entrou no prédio da TAM, explodiu, né? Ela é uma das comissárias que nunca foi identificada. Porém, lá na Galley acharam o necessaire dela. Quer dizer,
ela estava de fato na aeronave. Aí eu já entro numa questão que eu debato demais, isso eu sempre trago e discuto muito, que é a cobertura da imprensa. Infelizmente, no Brasil, você tem uma questão muito séria de falta de conhecimento do meio aeronáutico, né? Então acontece, o jornalista tem que fazer alguma coisa, eles pegam uma equipe, sai fazendo, o cara não conhece, então ele começa primeiro a buscar o que ele pode ali na internet, e vem te entrevistar, né? E eu sempre falo, é terrível, porque você causa um impacto num familiar que está à distância. Não dá para ele ir lá agora. Então ele liga a TV, ele precisa de notícia. E às vezes, conforme quem está falando ali, está gerando naquele familiar um impacto tão grande, que nunca mais, aquilo marca de um jeito que não tem volta. E aí vai ver, não era aquilo. O cara falou besteira. Senta ali, começa, eu acho, já aponta dedo para piloto. E aí você tem um familiar lá na outra ponta ligando a TV e ouvindo aquilo. E o da noiva foi muito triste, porque o helicóptero caiu e a fotógrafa que ia cobrir o casamento estava na aeronave junto. E ela foi clicando a noiva com o irmão, que ia levá-la ao altar, o piloto e ela, clique grávida, né? Ela. E aí cai o helicóptero e tudo mais. O que acontece? Vem a perícia, eles isolam, e enquanto vem a perícia, ninguém pode chegar perto. Esse irmão da noiva, que sobreviveu, porque a noiva morreu com um dos irmãos, e esse irmão que sobreviveu vai para o local. Estavam esperando no altar, né? Estavam levando a noiva para o casamento, estava todo mundo esperando no altar, né? O noivo estava no altar. E aí o irmão corre lá, não pode chegar perto. Bom, depois que a perícia veio, no dia seguinte ele foi ver o local. Ele achou a câmera dessa fotógrafa. A perícia não achou. E aí ele achou. Ele leva para casa, tá todo o acidente, porque ficou ligada a câmera enquanto o acidente acontecia. E aí filmou tudo. Ele me chamou, no segundo dia ele me ligou. Eu preciso de orientação, tá acontecendo isso. Aí nos encontramos com ele. Vi aquele vídeo. Aquilo me matou, porque era o dia seguinte, ainda estava muito impactada. Quando eu vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus. Ele falou, será minha irmã, meu irmão, um terror. Imagina você estar junto com a família. E aí eu falei, minha orientação, você quer saber o que você tem que levar para a polícia? Isso é investigação, né? Vai ajudar a polícia na investigação. Ele fez uma cópia. Guardou e levou para a polícia. Guardou para ali, para casa dele. Quer dizer, coisa mais segura impossível. Quando dá um ano do acidente, na imprensa, passando em tudo quanto é lugar, eu alucinei. Eu falei, cara, quem tinha isso? A polícia, a delegacia e a família. A família desesperada que veio daquelas cenas, me ligaram, Sandra, falei, gente, aí liguei pra Globo, liguei pra todo mundo. Falei, gente, pelo amor de Deus, esse pai que morreu com a irmã, tem um filho de 6 anos, agora tá com 7. Esse menino vai ligar a TV. Ele vai ver o pai morrer. Falei, existe alguma sensibilidade, entendeu? Por conta do trabalho da Abrapava, grandes parcerias foram criadas. Então, por exemplo, hoje nós temos grandes especialistas em luto, grandes especialistas em perícia de acidente. Então, hoje, o familiar fala, eu quero um perito independente. É muito comum. Olha, teve um acidente, o CENIPA está investigando? Legal, vai mostrar a aeronave. Não, mas eu quero um cara de fora. Aí você pega caras que trabalharam no CENIPA, por exemplo, que é o órgão oficial, e que aposentaram. Só que esses caras têm uma experiência absurda. Então, eles começam a fazer trabalhos privados, né? Então você já tem quem indicar, mesmo investigação criminal, você tem peritos bons em criminal hoje. Então às vezes a família pede, não, eu quero alguém independente, quero contratar, você tem nomes. E em luto a gente tem nome, para tudo hoje a gente tem. Hoje a Abrapava ela é uma referência no Brasil e fora dele. Sofro muito, Principalmente quando eu vou ao encontro das famílias e fico com eles um tempo,
Quando o familiar me encontra, é muito comum eu ouvir isso. Sandra, minha família está toda aqui. Eu estou tendo apoio de todos. Nós estamos unidos, sempre. Mas ninguém tem a linguagem que você tem. Você passou por isso, você sabe o que eu estou passando. E aí, eu fico com essa família, né? Eu entrego. Você imagina a energia. Né? Eu volto para casa, da hora que o Uber me deixa na porta. Eu saio de Congonhas, claro que é 10 minutos cronometrado. No portão, para subir as escadas para entrar no meu prédio, eu já estou entrado. Porque eu me arrasto. A minha energia se esvai absurdamente, porque eu me dou muito. E aí, nesse retorno, eu me acabo, eu viro um trapo. Porque eu sempre associo tudo à minha fase. Do quanto me fez falta não ter. E o que nos custou emocionalmente não ter tido, né? E então eu sei a importância da gente estar lá. E quando um dia a gente se encontrar, quero te abraçar.